Boa noite, meus irmãos, graça e paz. A nossa gratidão ao reverendo Gustavo e ao conselho desta nossa igreja pelo convite para estarmos aqui participando deste culto de adoração, de louvor e gratidão ao nosso Deus. Como o pastor já falou, a minha família está presente. Eu louvo a Deus pela vida da minha família, meus queridos. E hoje, meus irmãos, é uma data significativa para a minha família. Dia 29 de setembro, hoje o meu papai estaria completando 94 anos de idade. E se vivo fosse, ele estaria aqui, neste templo, muito feliz e maravilhado, em por ver, contemplar a construção deste novo templo. Ele, papai, presbítero emérito desta igreja, da IPESAT, ele participou da construção do templo anterior. Mamãe, que aqui está, que é membro da igreja, ela também participou. E ela ontem me contando que carregou tijolos, areia, participou também na cozinha da igreja, ajudando na alimentação para os irmãos que aqui estavam trabalhando na construção do outro templo. Então, irmãos, este momento aqui, para mim, e todos os momentos que eu venho à igreja do Jardim Satélite, é um momento em que eu lembro muito do papai. Há 7 meses e meio atrás, né? Nós estávamos ainda no salão ao lado aqui do templo, o templo em construção, nós tivemos o velório do papai. E papai amou muito esta igreja e se dedicou a ela no conselho da igreja por muitos anos. E quando o quarteto cantou, a paz do céu encheu meu coração. Ah, que lembrança do meu papai. Ele gostava deste hino, ou deste cântico. A paz do céu encheu meu coração. Muito obrigado mais uma vez, irmãos e igreja, pastor e conselho, pelo que fizeram pelo meu papai nos anos que ele aqui viveu. E eu posso dizer com toda a certeza do meu coração que ele foi muito feliz enquanto aqui esteve e servindo ao Senhor através desta igreja. E parabéns, irmãos, pela construção desse belíssimo templo. Ainda está em acabamento, né, em fase de acabamentos, mas parabéns, queridos, parabéns ao pastor, parabéns ao conselho, parabéns à junta diaconal, parabéns a todos os membros da igreja presbiteriana do Jardim Satélite, IPESAT, pela construção deste novo templo, belíssimo. E louvamos a Deus, porque aqui a igreja se reúne para adorar, louvar ao nosso Deus. E eu os convido então para abrirmos a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 15. Nós vamos começar a leitura do texto que eu quero repartir com os irmãos nesta noite, a partir de Atos, capítulo 15, versos 40 e 41. Depois vamos entrar na leitura no capítulo 16. Atos, capítulo 15. E peço aos irmãos que estejam acompanhando a leitura desse texto,
para a nossa meditação. Atos capítulo 15, versos 40 e 41. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando o costume que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra ele e os pretores, rasgando-lhes as vestes,
mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, ele foi batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Até o verso 34 do capítulo 16. Graças a Deus pela sua palavra, mais uma vez, que podemos ler em culto público, né? Louvamos o teu nome, ó Deus, por este momento em tua presença, em culto público, adorando, louvando o teu nome. Te agradecemos mais uma vez pela tua palavra que podemos ler. Nós te bendizemos, ó Deus, te louvamos porque temos o privilégio de tê-la em nossas mãos, em nossa língua. E assim, lendo e tendo a direção do teu Espírito Santo, a iluminação do teu Espírito, podemos ouvir a tua voz e receber os teus ensinos. Dá-nos, ó Deus, agora a direção do Senhor, do teu Espírito Santo, para meditarmos neste texto, com a tua igreja aqui reunida, neste lugar, neste templo belíssimo, nesta hora de culto, em nome de Jesus. Amém. Dentro do texto que lemos, meus irmãos, eu quero compartilhar sobre o tema influência relevante da igreja na cidade. Influência relevante da igreja na cidade. A IPSAT faz parte da história da minha vida, meus irmãos. Eu louvo a Deus por esta igreja, do nosso presbitério, agora presbitério São José dos Campos. Louvo a Deus pela bênção desta igreja em nossa vida, em minha vida, na vida da minha família, meus familiares, meus queridos. Eu louvo a Deus pela vida desta igreja, bênção que é para o nosso presbitério, bênção que é para
a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, pois a IPSAT é uma igreja que pertence à nossa denominação, Igreja Presbiteriana do Brasil, e a IPSAT é uma bênção para a nossa cidade, nosso bairro aqui, nossa cidade, nossa região, nosso estado, Brasil e além fronteiras, não é? Então, irmãos, nós vivemos um momento histórico, abençoado em nossa IPSAT, em nossa igreja. A igreja, na verdade, tem paz e está crescendo. Crescendo não apenas em número, mas também na graça do Senhor Jesus Cristo e na sua capacidade de amar e de servir. É o que nós temos visualizado ao longo desses anos aqui em São José dos Campos, com os irmãos, com o nosso presbitério. A nossa igreja aqui no Jardim Satélite está crescendo na graça do Senhor Jesus Cristo e na sua capacidade de amar e servir. Está crescendo na verdade, dia após dia. E todos os irmãos que estiveram hoje pela manhã em nossa igreja aqui, pôde ouvir deste púlpito a mensagem proferida pelo nosso pastor, reverendo Gustavo, a palavra da verdade que ele comunicou aos nossos corações, mostrando a realidade nossa, a nossa vida na graça e pela graça somente de Deus em Cristo Jesus. Nada mais de extraordinário. E para completar o nosso estudo da manhã deste dia, tivemos uma aula pelo nosso presbítero Marcão, não é mesmo? Falando da pessoa de Jesus. Quem é Jesus? A sua divindade e a sua humanidade. Ele é a pessoa mais importante para o nosso viver diário, para o nosso crescimento na fé, no amor, para o nosso crescimento no servir e para o nosso desenvolvimento espiritual. Fé, amor, graça de Deus em Cristo. Então, irmãos, nós entendemos que a nossa igreja, por ser uma igreja comprometida com a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela vive também a visão da nossa IPB, que é uma comunidade de famílias cristãs reformadas, comprometidas com a proclamação da palavra, com a educação e com a transformação do ser humano e da sociedade. Esta é a visão da nossa igreja. A missão da nossa igreja está ligada à visão dela, que é anunciar o reino de Deus, educar para a vivência cristã e assistir o ser humano em todas as suas necessidades. Então nós temos uma visão, temos uma missão e temos um lema que nós temos e nós vamos defender este tema todos os dias da nossa vida como igreja neste lugar. E este lema, ele acompanha a visão e a missão da igreja. E o lema da nossa IPB e, consequentemente, da nossa IPSAT é adoração, evangelização, educação e ação social. Nós estamos firmados, então, irmãos, nesta visão, nessa missão e neste lema. Os valores e os princípios da nossa amada IPB
são os mesmos professados pela família reformada no mundo todo. Confessamos e cremos na soberania de Deus. Nós confessamos e cremos na supremacia da palavra de Deus. A palavra de Deus tem toda a autoridade, ela é a palavra, como hoje nós ouvimos pelo nosso presbítero, ela não se torna a palavra, ela é a palavra. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra, a supremacia da palavra de Deus. E um dos pontos altos do Congresso de Lausanne, o 4º Congresso, que terminou ontem, alguns irmãos talvez receberam já notícias. O reverendo Ronaldo Lidório estava presente, foi lá na Coreia do Sul, e um dos pontos importantes deste 4º Congresso Mundial de Missões foi que a Igreja do Senhor Jesus está proclamando a supremacia da palavra de Deus. E declaramos também, irmãos, como igreja, somos herdeiros da Reforma Protestante. Somos herdeiros da Reforma Protestante. Então, irmãos, nós somos uma igreja viva e em crescimento, como Atos 16:5, que nós lemos, né? Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia, aumentavam em número. Nós, então, somos uma igreja viva e em crescimento, uma igreja dinâmica, atuante, visionária, que avança neste século 21, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Diante, então, deste desafio encontrado na visão, na missão e no lema da nossa igreja, quais são os resultados da presença da IPSAT neste bairro, nos bairros ou em toda a nossa cidade de São José dos Campos? Porque quando falamos em IPSAT, nós temos o nosso templo aqui no Jardim Satélite. Alguns irmãos moram no Jardim Satélite, outros já moram em outros bairros da nossa cidade, não é mesmo? Então a nossa IPSAT tem esse templo maravilhoso para nos reunirmos, a assembleia, a nossa reunião aqui para cultuar, para adorar, culto público, para louvar ao nosso Deus, para os nossos momentos de orações, em comunhão. Mas somos igreja onde nós estamos residindo na nossa cidade de São José dos Campos. De forma especial, irmãos, Atos 16 destaca a presença de Paulo e Silas na cidade de Filipos. Tal presença contribuiu para o fortalecimento do reino de Deus. Vidas foram transformadas, o poder de Deus demonstrado, pessoas salvas e a igreja edificada. Então, vejamos o que podemos aprender com esses irmãos, Paulo e Silas, a fim de que a nossa presença como igreja aqui, neste bairro e na nossa cidade, seja um grande instrumento de transformação de vidas nas mãos do Deus soberano, Deus Altíssimo. Em primeiro lugar, irmãos, eu destaco dentro desse texto a nossa presença aqui como igreja, é a convicção do chamado de Deus para anunciar o Evangelho. E foi cantado. Os hinos e os cânticos aqui nos levam a isto, a essa nossa convicção do chamado de Deus para anunciar o Evangelho. Versos de 6 a 15 que nós lemos e os versos 27 a 34. Se os irmãos prestaram bem atenção, vemos então o apóstolo Paulo e Silas pregando a palavra, anunciando a palavra e vidas se convertendo. A equipe missionária tinha a intenção de ir para
outro lugar. Mas o Espírito Santo não permitiu, o Espírito de Jesus Cristo não permitiu que eles fossem para outro lugar. A vontade de Deus era que eles fossem para a Macedônia. E eles obedeceram imediatamente. Em suas mentes e em seus corações havia uma certeza inabalável, que o Senhor ali os queria. O chamado, nosso chamado para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, começa onde estamos, irmãos. Na cidade onde residimos. No bairro onde nós estamos. Começa onde estamos desenvolvendo a nossa profissão. Onde você está trabalhando, onde você está estudando. Qual é a sua profissão? O que você está estudando? Qual o grau na escola ou na faculdade que você está? O lugar onde você está residindo, trabalhando, estudando, é o meio que você deve influenciar com a sua vida, testemunhando do Evangelho, anunciando o Evangelho. O verso que lemos, o verso 2, falando de Timóteo, um jovem ainda, e dele, versículo 2, e dele davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Olha só, Timóteo dava um bom testemunho, ou seja, através do seu viver, ele estava proclamando Jesus Cristo. Então nós precisamos também, como igreja, precisamos ter esta certeza, esta convicção diária, que Deus nos reuniu, Deus nos reúne como igreja local, neste lugar, né, neste templo belíssimo, mas também em nossas casas, nossos lares, nossa escola, nosso trabalho, em todos os bairros, as regiões da nossa cidade. E a nossa cidade precisa ser confrontada e beneficiada com a mensagem salvadora do Evangelho de Cristo Jesus. As pessoas precisam ler Jesus através das nossas vidas. Precisamos pregar a todo instante Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal, onde nós nos encontrarmos. Hoje ainda, saindo daqui da escola dominical, eu e a Eudi fomos para o almoço, e Deus nos deu uma experiência que há muito tempo eu não tinha. Eu, antes de ir para o restaurante, nós, né, fomos ao banheiro, né, primeiro, mais idoso, se toma bastante água, tem que ir ao banheiro logo, logo, né? E ao sair do banheiro, aquele jovem passou por mim, sorridente, me cumprimentou, bom dia. Eu saí do banheiro, ele entrou e tal. Encontrei com a Ildir, nós estávamos andando um pouco ali, por fora ainda, perto de onde íamos almoçar. Ele chegou até a mim. O senhor é o pastor Maciel, não é? Falei, sou. O senhor está lembrado de mim, pastor? Muitos anos que eu não o via. Falei, olha, a fisionomia sua, eu tenho facilidade de guardar fisionomias. A sua fisionomia não é estranha, eu guardo fisionomias. Eu sou o Wagner, pastor. Eu me converti lá na igreja presbiteriana do Jardim São Vicente, com a sua pregação. Meu Deus. Pois é, pastor, eu já estou casado há mais de 12 anos. Me apresentou depois a esposa dele, tenho uma filha de 12 anos. Eu estou muito bem, eu moro na região sul de São José dos Campos agora, na região do Morumbi, está numa igreja batista lá no bairro do Morumbi. Para mim foi uma alegria muito grande, muitos anos que eu não via um rapaz que passou poucos meses
entre nós, porque morava perto do templo da nossa igreja lá. Olha, irmãos, é importante isto, né? Onde nós estivermos, estarmos dando bom testemunho e pregando com a nossa vida a palavra de Deus. Devemos ter esta convicção do chamado de Deus para anunciar o Evangelho. Em segundo lugar, coragem para clamar contra o pecado da sociedade. Atos 16, versos 16 a 20, relata a existência da jovem possessa de espírito maligno, que prevendo o futuro dava muito lucro aos seus senhores. Paulo, indignado com aquilo, com aquela situação, no poder de Deus, confrontam o poder das trevas, libertando aquela jovem e, consequentemente, atraindo a revolta de quem lucrava com aquela prática religiosa e econômica não aprovada por Deus. Ele sofreu as suas consequências, né? Mas a igreja precisa ter coragem de, em nome do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, clamar contra o pecado da sociedade. Nós somos chamados de protestantes, e os irmãos já sabem disso. A herança reformada que temos. Nós somos protestantes, protestamos contra a prática abusiva de pecados, né? Levando a igreja a pecados, né? Pecados da indulgências e tantos outros deslizes, desvios da palavra de Deus, dos ensinos de Deus, né? Somos chamados de protestantes. Nós precisamos protestar contra o pecado presente na nossa sociedade. Não podemos ficar a favor de práticas que entristecem o coração de Deus. Paulo e Silas tiveram esta coragem. Depois de algum tempo, né, aquela moça, aquela mulher, aquela jovem, né, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Olha só, coragem para clamar contra o pecado da sociedade. Isto, como igreja, eu e você precisamos ter coragem para isto. Em terceiro lugar, espírito de sacrifício e dedicação. Versos 19 a 24. A coragem de clamar contra o pecado fez com que Paulo e Silas fossem perseguidos, presos, agredidos, açoitados pelas pessoas que viviam contrariamente aos princípios da palavra de Deus. Paulo e Silas tinham gravados na sua mente e no seu coração o ensino do Senhor Jesus Cristo, que encontramos em Marcos capítulo 8, versos 34 a 35, ou 34 e 35. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes Jesus: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Irmãos, será que nós temos este espírito de dedicação, de sacrifício? Disse Jesus: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me.
É assim que nós devemos viver como servos do Deus Altíssimo. Aqueles que creem em Cristo e recebem e o receberam como Senhor e Salvador pessoal. A história, então, irmãos, da igreja, a partir do registro de Atos dos Apóstolos, nos mostra que libertação de vidas escravizadas pelo poder do pecado só é possível com o espírito de sacrifício e dedicação. A própria vida do apóstolo Paulo é um exemplo disso, é um exemplo vivo. Nós ouvimos hoje pela manhã toda a expressão do sacrifício que Paulo, o apóstolo, vivenciou. Como também nós observamos na vida de grandes homens de Deus, Martinho Lutero, João Calvino, John Hus, Martin Luther King, Archibald Green Simonton, homens que se doaram e tiveram esta vida de dedicação em prol do Evangelho, para que muitos viessem a receber Jesus Cristo como Salvador pessoal. E nós estamos aqui como Igreja Presbiteriana do Brasil hoje, porque Deus trouxe para o Brasil reverendo Archibald Green Simonton, e que se doou por nós, teve um espírito de renúncia e de dedicação completo a nosso favor, a favor do povo brasileiro. Temos este espírito, queridos. Estamos dispostos a seguir o exemplo de Paulo e Silas. Vamos nos dedicar mais, vamos aproveitar mais todas as oportunidades que temos para estarmos presentes, frequentes aos trabalhos, independentes das circunstâncias e das dificuldades. Com este templo maravilhoso agora, reverendo. Que vontade de estar sempre aqui. Vamos fazer uma tenda e ficar por aqui, né? Vamos nos dedicar mais. Quantas coisas maravilhosas Deus tem dado aos irmãos através da construção deste novo templo. A visão, a missão que Deus tem dado a cada um dos amados irmãos. Vamos ter este espírito de dedicação e de renúncia, e vamos aproveitar mais o que Deus está nos oferecendo, nos dando através da nossa igreja. Na história, irmãos, da evangelização do mundo, temos o exemplo de um sapateiro. Irmãos, a profissão dele era sapateiro, e ele era um pregador leigo, lá na Inglaterra, no século XVIII, William Carey. Este homem de Deus, esse servo de Deus, sente o chamado de Deus para o trabalho transcultural na Índia. E após muito trabalho, ele conseguiu comprar as passagens e embarcou com a sua família para as Índias, ou para a Índia. E numa viagem que durou 5 meses, ele, a sua esposa Dorothy e seus 5 filhos, e o menor dos filhos estava apenas com 3 meses de vida. Ele permaneceu na Índia, trabalhando durante 41 anos. Traduziu a Bíblia inteira para o bengalês, para o sânscrito, e o Novo Testamento para várias outras línguas. Fundou escolas cristãs, foi usado na conversão de grande número de hindus,
e na formação de várias igrejas, inclusive a Igreja Presbiteriana do Sul da Índia. E além de discipular muitos pregadores nativos, sem dúvida, ele impactou a Índia com a mensagem salvadora do Evangelho em Cristo Jesus. Porém, nesses 41 anos de trabalho, o que poucos sabem é que ele e sua família tiveram tempos difíceis. Tiveram doenças, mortes, fome e falta de um teto para dormir. E isto pela falta de sustento financeiro por parte das inúmeras igrejas da Inglaterra. Entretanto, foram as ofertas de 2 idosas viúvas e sua capacidade de fazer tendas, de trabalhar em outras profissões, em outros lugares, com outros afazeres, né? Por onde ele passava, que garantiu a sua sobrevivência, a sobrevivência da sua família e também a sobrevivência do ministério que ele recebeu de Deus em Cristo Jesus para realizar na Índia. Hoje ele é chamado de o pai das missões modernas. Porém, durante a sua vida foram apenas poucas pessoas que reconheceram em seu entusiasmo a vontade de Deus para alcançar aquele país. Espírito de renúncia e dedicação. Mas eu termino, irmãos, com o 4º ponto para nós. Esse texto é belíssimo também, é riquíssimo em mensagens, mas um 4º ponto para nós estarmos encerrando esta mensagem, esta meditação com os irmãos, está nos versos 25 e 26 que lemos, de Atos 16. Os irmãos ali, Paulo e Silas presos na prisão. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão, ou de prisão, escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Este 4º ponto para nós, irmãos, que podemos e devemos influenciar a nossa cidade como igreja, é oração, louvor e adoração em toda e qualquer circunstância. Em toda e qualquer circunstância. Às vezes parece que o povo de Deus não gosta de manifestar o seu louvor a Deus através de hinos e cânticos, ou não acredita naquilo que está fazendo, esquecendo-se inclusive que o ensino geral das Escrituras Sagradas é que devemos adorar, louvar, bendizer a Deus em toda e qualquer situação. Há igrejas que já colocaram de lado hinos, cânticos, não é? Estão tendo outras formas de músicas, outros músicos, outras músicas que não são os hinos e os cânticos inspirados, né, para o nosso louvor, para a nossa adoração. Vejamos a situação de Paulo e Silas. Eles não estavam num confortável templo, como nós estamos hoje, agora, nem no dia de domingo, depois de terem dormido, descansado, estavam com os pés presos, amarrados no tronco, acorrentados no tronco, no fundo da prisão, no fundo daquela cela, após algumas sessões de tortura, e mesmo assim, eles oravam
e cantavam louvores a Deus. Eles podiam reclamar, né? Ao invés de reclamarem, né, por aquela situação, como normalmente às vezes, né, nós fazemos, eles oravam, cantavam, louvavam ao Senhor no meio da mais terrível luta. Nós também, seja qual for a circunstância, qual o momento que nós estamos vivendo, boa ou ruim, nós devemos continuar orando, devemos continuar louvando, adorando ao nosso Deus, porque Ele tem todas as coisas sob o seu domínio. E a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável em todos os momentos e em todas as circunstâncias pelo qual nós estamos passando. Ele conhece toda a nossa existência, Ele já escreveu, irmãos, toda a minha e a sua história, desde antes da fundação do mundo, para vivermos aqui. Este é o nosso tempo, e nós precisamos viver bem, louvando, adorando, cantando, servindo ao nosso Deus e Pai. Nas duas épocas históricas em que Jesus Cristo mais foi propagado no mundo, tal aconteceu a partir de igrejas locais. A igreja nestoriana, no mundo oriental, e a igreja moraviana, em todo o mundo conhecido da época. Os moravianos começaram seu ministério no século XVIII. A igreja moraviana, durante 120 anos, realizou uma corrente de oração pelos povos não alcançados ininterruptamente. E agora, neste quarto Congresso Mundial de Missões, um dos pontos importantes que o reverendo Ronaldo Lidório passou para nós é que muitos povos não alcançados já estavam fazendo parte, tinham elementos de povos e línguas, nações não alcançadas por causa da dificuldade de chegar até eles, já estavam presentes no Congresso de Lausanne, o Congresso de Lausanne, lá na Coreia do Sul, resultado das orações desta igreja e de muitas outras igrejas que se dedicam a uma vida de oração. A igreja presbiteriana Antioquia, na cidade de Jeonju, no sul da Coreia do Sul, é conhecida como igreja de lata, pela forma como ela foi construída, né, o templo dela, né? Isso em 2013, ela estava com 32 anos de organização, com 5.000 membros, ainda era uma igreja pequena para a história das nossas igrejas na Coreia do Sul, mas ela tem uma sala de oração no cenáculo, num subterrâneo de uma das salas da igreja, onde é a sala de oração, que há 32 anos, desde o primeiro dia da organização daquela igreja, por 32 anos, dias, horas e minutos, orando, sempre naquela sala, uma família, uma pessoa, presbítero ou diácono, constantemente, 24 horas por dia, orando pela evangelização do mundo. E em 2013, aquela igreja mantinha integralmente 400 missionários em 90 países no mundo, sendo 365 missionários coreanos e 35 missionários brasileiros. Uma igreja que ora pela evangelização
do mundo. Então, irmãos, assim como Paulo e Silas, eles estavam orando, cantando, adorando a Deus ali naquela circunstância difícil, mas eles, mesmo ali, sabiam que Deus tinha colocado eles ali, porque Deus tinha algo para eles realizarem. E o texto que lemos a seguir, vemos o carcereiro de Filipe também recebendo a bênção do Evangelho, a bênção da vida, a bênção de Cristo na sua vida e também na sua família. Ele recebeu a bênção da salvação e toda a sua família. Então, irmãos, eu concluo dizendo aos meus irmãos nesta hora que, como igreja, e a igreja somos nós, a Assembleia dos Salvos, devemos então sermos responsáveis e tenhamos como responsáveis, não é, como servos do Deus Altíssimo, a convicção do chamado de Deus para pregar o Evangelho a toda criatura, onde Deus nos colocou, onde Deus tem nos dado a bênção de vivermos, né? Esta convicção do chamado de Deus, coragem para clamar contra o pecado da sociedade. Vamos ter esta coragem, espírito de sacrifício e dedicação, ou seja, irmãos, um maior compromisso meu e seu com Deus e com a nossa igreja, a igreja que Deus mesmo deu para através dela servi-lo e servir a sociedade. Compromisso maior com Deus e com a sua igreja. A nossa igreja neste lugar, a IPSAT. A visão de Deus, a visão bíblica de que os nossos louvores, as nossas orações, a nossa adoração devem ser oferecidas somente a Deus, o Deus Trino, o Deus soberano, Deus criador, sustentador, provedor de todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Assim seremos, meus irmãos, uma presença abençoadora aqui no bairro onde nós residimos, em toda a nossa cidade de São José dos Campos, belíssima cidade que nós temos. Seremos bênção, seremos esta bênção abençoadora em toda a nossa cidade, no nosso estado, no nosso imenso Brasil. O Brasil é lindo, mas é grande, é imenso, é belíssimo, em todo o nosso Brasil, nosso país. E além fronteiras, quantos de nós não vamos a campos distantes, ou muito menos, além do nosso Brasil, mas temos muitos missionários. O presbítero Marco Aurélio é aquele que está nos desafiando para missões constantemente, mais de 200 missionários, presbítero Marcão, bem mais, de 200 missionários, a nossa APMT ao mundo. E como é bom, irmãos, quando ouvimos os irmãos, nossos missionários, falando para nós, olha, agradeça a igreja pelas orações, pelas ofertas, porque tem sido a sua igreja lá conosco no campo missionário. No início desse mês de setembro, nós recebemos um casal de missionários nosso, que está lá na Itália. Eles passaram por aqui num domingo pela manhã e almoçaram conosco. Estavam indo para a casa deles em São Paulo e na quarta-feira seguinte retornando para o trabalho lá na Itália. E eles falaram com alegria
de algumas igrejas que estão com eles no trabalho. Outras deixaram de estar com eles no trabalho. Mas que sejamos esta igreja abençoadora também, através de missões transculturais. Que Deus continue abençoando ricamente os amados irmãos. E mais uma vez, parabéns, queridos, pelo belíssimo templo.